que hoje consideramos como simples, como trivial, a extração de um dente, já levou muitas pessoas em séculos passados à morte. As intervenções não eram preventivas, anestesia e práticas higiênicas inexistiam. Os dentistas só eram procurados naqueles momentos de dor, de emergência mesmo. As soluções possíveis também não eram muitas. A mais eficaz passava pela eliminação da causa do problema. Em outras palavras, pela extração do dente doente. Quem cuidava dos dentes eram aqueles homens que haviam aprendido com os mais velhos, com seus pais, com alguma pessoa mais instruída nessa área. São eles que realizam 90%, quase 100% das intervenções direcionadas à prática do que a gente chama hoje a odontologia. O número de extrações era alto. Tinha como único consolo a colocação de dentes artificiais ou mesmo de dentaduras inteiras. Recurso, no entanto, disponível geralmente aos que se encontravam nos núcleos urbanos e ainda assim mais comumente restrito às elites. Esses tipos de cirurgião que percorriam aí as capitanias, as vilas, muitas vezes ofereciam seus préstimos na porta das igrejas. O cirurgião montava ali na porta uma banquinha e oferecia, né, seus serviços para extrair o dente doente, como também a colocação de próteses. As próteses eram bem simples. Esculpiam-se dentes em osso, marfim ou nos dentes de cavalo marinho, que era como se chamava o hipopótamo. Também se usava como matéria-prima dentes de outros animais. No século XIX, generalizou-se a prótese de porcelana, chamada de dente artificial incorruptível, bem como o uso do dente humano retirado de cadáveres. Dentaduras completas eram esculpidas utilizando-se os mesmos materiais ou ainda madeira, retendo-as na boca por intermédio de molas. Há casos relatados no século XIX que, ao arrancar um dente, a pessoa sente-se aliviada e em seguida morre, né? Ela tem uma infecção generalizada. É o início mesmo de um nascimento de uma medicina mais erudita, mais científica, baseada na experimentação e que vai se separar mesmo dessa medicina aí, hipocrática, galênica, que vai ser, já no século XIX, acusada de não ter uma base científica. O tratamento e as intervenções nos dentes ocorrem desde a antiguidade. Acredita-se que a primeira referência ao assunto tenha sido com Esculápio, personagem que na Ilíada de Homero é citado como um hábil cirurgião. Apesar disso, foi só mesmo na França, já no século XVIII, que surgiu o primeiro tratado específico para a questão odontológica. Em 1728, Pierre Fauchard lançou o cirurgião dentista. Fauchard realizou seus estudos no Serviço de Saúde da Marinha, observando marinheiros atacados por escorbuto. Devido à importância do trabalho, ele foi denominado o pai da odontologia. Cada vez mais, ao longo do século XIX, a prática do dia a dia do dentista, ela começa a incorporar outras profilaxias que não apenas a extração. A prática cotidiana desses dentistas, né, desses práticos, desses cirurgiões práticos, desses médicos, que levavam eles a recomendar tais medicamentos em detrimento de outros. No Brasil, durante o século XIX, a atividade do dentista se resumia praticamente em arrancar dentes, elaborar, com métodos diferentes, dentaduras e, em alguns casos, chumbar os dentes, termo utilizado para obturar. Utilização de algumas ervas medicinais para minorar a dor ou a inflamação das gengivas. A gente tem que lembrar que o escorbuto, né, que atacava as gengivas, né, era muito comum. Então a gente vê também, né, esses cirurgiões aí aplicando emplastos, gargarejos com o intuito de diminuir a inflamação. Em geral, a extração dentária, cujo aprendizado era quase doméstico, era exercida por escravos ou ex-escravos, intitulados apenas de barbeiros. Na outra ponta, começaram a surgir profissionais que tinham formação nas escolas de cirurgia recém-criadas. Numa sociedade caracterizada pelos conceitos de honra e de nobreza, os diversos profissionais da medicina eram marcados pelo estigma de ocuparem ofício mecânico.
essa separação entre medicina e odontologia, né, a separação entre um ramo mais erudito e um ramo mais popular, e a separação hierárquica também entre médicos e dentistas de um lado e esses cirurgiões que já no final do século XIX já começam a ser chamados de charlatões, né, de indivíduos não competentes, porque não dominam esse saber científico, né, que é ensinado nas universidades, mas que dominam essa prática popular, né, do exercício da medicina e da odontologia, que vinha sendo secularmente passado de mestres para aprendizes. O dentista mais famoso que a gente tem no período colonial é exatamente o Tiradentes, né, que era, como era comum, um dentista prático. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira, exerceu sua arte em fins do século XVIII, na capitania de Minas Gerais e na cidade do Rio de Janeiro. Tiradentes era muito conhecido pela habilidade de pôr e tirar dentes. Todo mundo arrancava dente, porque dizia que cada filho da mulher era um dente que perdia. Quer dizer, isso tudo por culpa da odontologia empírica da época. Em Minas Gerais, a primeira cadeira para ensino da cirurgia foi estabelecida no antigo Hospital Vila Rica, lá no ano de 1801, pelo então príncipe regente Dom João VI. À medida que se adentrava no século XIX, começou a ser recorrente o uso do termo dentista na documentação oficial. Assim é que em 1809 é registrada aqui em Minas Gerais a primeira carta de exame na qual se figura a profissão de dentista no Brasil, conferida ao sangrador e dentista Roque Manuel de Gouveia, filho de Ana Maria de Andrade, natural de Lisboa, morador na comarca de São João del Rei. O ensino da odontologia foi oficialmente instituído no Brasil em 25 de outubro de 1884, pelo decreto número 9.311 do governo imperial. No século XIX, a gente tem alguns acontecimentos extremamente marcantes para definir a área da odontologia como um campo de ciência biológica. Esses acontecimentos estão relacionados às descobertas de anestésicos mais potentes. O outro acontecimento marcante são todos os procedimentos de limpeza, de asepsia, né? Então, trabalhar num espaço limpo, higienicamente preservado, etc., isso faz com que as intervenções odontológicas tivessem uma duração, um sucesso, uma margem de sucesso muito maior. Em Minas Gerais, os primeiros cursos foram criados na primeira década do século XX. Em Juiz de Fora, em 1904, pelo Instituto Granberry, e, alguns anos depois, em 1907, em Belo Horizonte, a Escola Livre de Odontologia. A escola, inicialmente, ela funcionou na rua Guaicurus, 266, né, o número, e o curso tinha duração de 1 ano. Com isso, as áreas de conhecimento vão se definindo melhor. Então, a odontologia está associada à química, à farmácia, à biologia, e esses estudos é que vão definindo de uma forma mais nítida o que seria o campo do odontólogo. Posteriormente, ela foi transferida da Guaicurus para a Rua da Bahia, né, Praça da Liberdade, Rua Timbiras. Até então, as duas escolas funcionavam juntas, né? A Faculdade de Odontologia passou a ser chamada de Faculdade de Odontologia e Farmácia, a partir de 1911. E a separação dos cursos veio em 1960. Então, ela ganha uma certa autonomia lá pelos anos 50, né, no caso de Minas Gerais, para construir esse campo de saber, essa produção de saber, essa capacidade de formar novos profissionais, né, de uma forma mais sistemática. Então, a odontologia ela teve um momento que ela era basicamente curativa, que a sua preocupação era simplesmente curar um processo, uma doença. E especificamente a doença cárie. Então, nós éramos treinados para esse tipo de abordagem. Para tratar dos cuidados do corpo, em
incluindo aí os dentes, é necessário apontar para 2 aspectos técnicos que se desenvolveram sobremaneira ao longo do século XIX: as técnicas anestésicas e os cuidados higiênicos para evitar a propagação de infecções. Aos olhos do homem atual, imaginar uma cirurgia na ausência de anestesia aproxima-se muito mais da brutal tortura do que de uma intervenção cirúrgica. Nós não tínhamos energia elétrica, então vamos imaginar o que significa limpar a cavidade do dente, né, para tirar a parte cariada sem o motor elétrico. Então, se hoje o motorzinho elétrico nos irrita profundamente, é muito difícil a gente imaginar no século XIX isso sendo feito na base do pedal. No século XX, a gente tem uma verdadeira explosão de tecnologias, de artefatos, de novas metodologias nessa área. Muita mudança, ano a ano tinha materiais novos. Que de 10 anos para cá a mudança foi tão grande que nós fomos atropelados. Essas transformações todas, elas estão amparadas, ancoradas em pesquisas, né? E no Brasil, a odontologia é um dos campos que tem mais crescido em pesquisa nos programas de pós-graduação. Esse crescimento da produção científica está fortemente atrelado ao fortalecimento, né, da nossa pós-graduação estrito sensu. Mas a inovação na forma de pensar, ela deve acontecer muito mais rápido do que a inovação na técnica. Então tem todo um trabalho aí de educação, de cultura, né, que está enraizado na própria Constituição Social do Brasil. Hoje tem o internato rural, que é extremamente importante e válido. A formação dos alunos também está voltada para um aspecto social que há anos atrás não se via. Os projetos de extensão, eles não têm um cunho único e exclusivamente assistencialista, embora ele tenha esse componente, mas ele vai muito além. Ele vai no sentido do desenvolvimento do aluno de novas habilidades. O aluno tem a oportunidade de vivenciar, de exercitar uma prática odontológica dentro de uma realidade diferente. E não só cursos, né, que atende o grupo de profissionais, mas eu acredito que muito importante, né, e talvez até mais importante, são as ações de intervenção que nós fazemos na comunidade. Uma atividade que, além de ser rica do ponto de vista de formação dos alunos, é uma disciplina que tem que ser tratada com bastante cuidado, com muito carinho, inclusive pela administração, porque é um exercício de um espaço pedagógico fora da escola. Ao longo do século XX, o percurso da odontologia pode ser definido como espetacular. Os novos conceitos e paradigmas, aliados às novas técnicas, produziram resultados impressionantes, expressos em sorrisos alinhados, dentes brancos e bem articulados, símbolos de bem-estar e beleza estética. O futuro é o quê? A pessoa não ter cárie, a pessoa ser orientada, a pessoa ser orientada que o dentinho forma na barriga da mãe. Mas o século XX já é passado. Novos ventos, que propõem a compreensão dos ciclos de vida, sopram sobre a odontologia do século XXI. Uma prática ampliada, com linhas de cuidados progressivos, do bebê ao idoso, passando pela infância, adolescência e idade adulta. Exige uma atuação que contemple as especificidades de cada momento e que, portanto, ultrapassa a clínica e vai muito além, interagindo com as ciências humanas, sociais e comportamentais. A ciência e a tecnologia, em permanente evolução, buscam formas de tornarem-se acessíveis a todos. A odontologia tem ainda muito para crescer, né? Em termos técnicos tem avançado muito, mas hoje a odontologia tem que crescer junto com uma discussão que é uma discussão social, né? Essa odontologia é para quem? Acima de tudo, é se inserir numa equipe de profissionais voltados para a saúde, acima de tudo. Eu diria que o principal destaque é a inserção e os limites cada vez mais borrados do que é a odontologia e do que são as demais áreas do conhecimento humano. Ele tem que ter um conhecimento social para ser capaz de fazer projetos, fazer intervenções mais coletivas, atuar em grupos diferenciados e não apenas aquele consultório. Eu acho então que nós temos 2 aspectos importantes na formação do nosso aluno: competência técnica e sensibilidade social.